Salve, salve galera! Nessa aula, nós vamos entender um pouco sobre transformadores. Essa seria a nossa última aula sobre eletromagnetismo, fechando esses conceitos aí. Tá? Então, nesse caso, eu sempre recomendo que você, caso falte, caso não tenha visto alguma das aulas, retorne, assista todas. É uma sequência, é importante que você entenda todas as aulas para que essa matéria tenha exatamente uma importância para você, uma compreensão maior quando você está estudando, tá? Então vamos lá, vou explicar como é que funciona o transformador. Transformadores são dispositivos muito utilizados em residências, principalmente por pessoas quando elas mudam de casa, onde elas moravam numa cidade que usava uma rede 110 volts ou 220 volts e vão para outra cidade onde a tensão elétrica é diferente. Bem, quando isso acontece, você tem duas opções. Por exemplo, você mudou de uma cidade de 220 para uma cidade que é 110. Ou você vende a geladeira, vende o televisor, troca a resistência do chuveiro, muda todos os seus aparelhos, compra tudo novo. Ou você compra transformadores. Tá? Qual é o ideal? Gente, o ideal mesmo é que você fizesse a compra de novos equipamentos, tá? Para que eles funcionem exatamente com uma melhor qualidade, de que eles foram, tá, estruturados, fabricados para funcionar. Mas caso não tenha essa possibilidade, compra transformador. Então, qual é a ideia do transformador? Ele vai pegar uma energia de entrada e vai transformar na saída para que o seu dispositivo precisa. Por exemplo, eu morava num lugar onde era 220 volts. Mudei agora para um lugar que é 110. Se eu ligar meus aparelhos de 220 nas redes 110, eles vão funcionar, só que eles não vão ter a mesma potência. Então, um chuveiro não vai aquecer igual. O televisor talvez não ligue, dependendo do equipamento. Tá? Alguns equipamentos vão acender as luzinhas, mas não vão funcionar adequadamente, porque vai faltar energia. E aí, o que você vai ter que fazer? Bem, se minha rede agora é 110, eu vou ligar minha tomada lá no 110, e vou ligar na entrada do meu transformador, tá? Essa rede 110. A saída, nesse caso, vai aumentar para 220. Então, eu vou ligar o meu aparelho, minha TV, meu chuveiro, o aparelho que eu estiver precisando, na rede de saída, certo? Em geral, chamamos a rede de entrada de rede primária ou espira primária e a rede de saída de, exatamente, espira secundária. Entrada, saída, tá? Repare que o número de espiras que eu coloquei em cada uma é diferente. Isso acaba nos levando ao conjunto de espiras, que seria ou uma bobina chata, né, quando elas são sobrepostas, ou quando elas estão umas do lado das outras, justapostas, né, seriam famosos solenoides. Tá? Qual é a ideia? Bem simples. Primeiro vamos entender a regra da mão direita para você ver como é que funciona. Eu tenho aqui uma corrente elétrica entrando. Lembrando que nesse caso, para eu gerar uma energia que nós chamamos de força eletromotriz induzida, eu preciso de uma variação de campo magnético. E nesse caso, a variação está vinculada diretamente a um tipo de sistema que eu posso falar que é uma bobina chata. Como é que eu calculava o campo de uma bobina chata, galera? O campo de uma bobina chata poderia ser calculado como sendo exatamente campo igual permeabilidade elétrica vezes a corrente elétrica vezes o número de espiras dividido por 2R. Onde 2R seria o campo, no caso aqui, seria o diâmetro do campo gerado, né? Por exemplo, eu venho com a mão direita, vamos dizer que inicialmente essa corrente está entrando desse lado. Uso a minha mão direita, logo ele vai gerar, ó, um campo circular em torno desse sistema. Gerando um campo circular aqui, ele começa a fazer esse movimento, ó. Repetindo mais uma vez, a corrente para cá, campo entrou por baixo, saiu por cima. Então ele fez esse movimento. Conforme ele vai fazendo esse movimento, ele vai gerando um campo e esse campo em algum momento vai chegar na outra espira. Isso quer dizer então que o campo gerado aqui, o campo magnético gerado na bobina 1, vai ser o mesmo campo magnético que vai entrar aqui na bobina 2. Entendendo que os campos magnéticos têm a mesma intensidade, eu posso escrever então que se o campo magnético gerado, por exemplo, por uma bobina chata, é igual ao campo magnético
gerado na espira secundária, eu posso falar então que permeabilidade vezes a corrente em 1 vezes o número de espiras que eu vou ter em 1 dividido por 2R é igual a μ0 vezes I2 vezes o número de espiras da bobina secundária, né, a espira secundária, dividido por 2R. Bem, a distância de geração é a mesma entre as duas, então o 2R é igual. O meio que elas estão envolvidas é o mesmo. Então, eu posso simplificar isso aqui, corta 2R com 2R, μ0 com μ0, fatores comuns. Eu posso reescrever como tendo uma corrente elétrica 1 vezes N1 é igual a corrente elétrica 2 vezes N2. Vou passar a minha relação do número de espiras para lá, vou passar a minha corrente para cá, logo corrente 1 está para a corrente 2, assim como o número de espiras da bobina secundária está para o número de espiras da bobina primária. Pronto, essa é uma primeira comparação. Entendemos também que você pode associar isso de outra maneira. Bem, como nós trabalhamos com um sistema ideal, então eu digo que nessa ideia inicial não vou ter perda de energia. Logo, toda a potência gerada na primeira vai chegar na segunda. Então, como eu não tenho perdas, toda a bobina gerada, toda a energia, toda a potência gerada na bobina primária, na espira primária, tem que chegar na espira secundária, nesse caso, a bobina secundária. Logo, eu posso pensar que se a potência da bobina primária é igual à potência da bobina secundária, a corrente então elétrica da bobina primária vezes a diferença de potencial da bobina primária vai ser igual à corrente elétrica da bobina secundária pela tensão da bobina secundária. Escrevendo da mesma forma cruzada que eu fiz anteriormente, eu posso jogar essa corrente para cá e colocar que eu tenho corrente 1 dividido pela corrente 2, assim como a diferença de potencial que eu tenho na bobina secundária estará para a diferença de potencial da bobina primária. Cruzando essas informações, eu posso escrever de uma maneira mais ampla que a corrente elétrica da bobina primária está para a corrente elétrica da bobina secundária, assim como a diferença de potencial da bobina secundária está para a diferença de potencial da bobina primária, assim como o número de espiras da bobina secundária está para o número de espiras da bobina primária. Essa é a função completa, certo? Observações interessantes. Primeira coisa, nós entendemos que se o sistema não teve perdas, nós vamos dizer que exatamente essa energia gerada aqui, que seria a nossa força eletromotriz induzida, será exatamente aqui, força eletromotriz induzida na bobina primária será a própria diferença de potencial, certo? Então, como eu não tenho perdas, eu automaticamente considero que toda a energia máxima induzida na bobina foi transformada em DDP, em tensão, vou poder aproveitar. Eu não vou ter perdas igual eu teria no gerador convencional. Outra coisa muito importante de ser dita, tá, é que esse cara só pode ser gerado, se você lembrar dele, tá bom? A partir de uma relação que nós chamávamos de lei de Faraday. E a lei de Faraday falava pra gente que a força eletromotriz induzida era igual à variação do fluxo magnético pelo tempo. Se eu entendo isso, eu lembro que variação de fluxo depende, nesse caso, do campo magnético e da área. Como a área aqui não vai mudar, é a mesma, eu vou mudar o campo. Como que eu mudo o campo? Mudando a corrente elétrica. Quando eu faço essa corrente sofrer uma alteração, eu causo uma variação no campo. Variando o campo magnético, eu vou variar o fluxo magnético. Variando o fluxo, eu vou gerar uma força eletromotriz, que por sua vez é a própria tensão elétrica, que vai gerar uma corrente elétrica.
certo? No caso de um lado e do outro. Outra coisa importante, para gerar essa corrente elétrica aqui, eu usei uma tomada. Então, para causar a variação dela, eu só tenho uma forma de fazer isso, que é trabalhando com corrente elétrica alternada. Então, a corrente elétrica 1 deve ser alternada. Opa! Deve ser alternada. Por quê? Se ela for contínua, que é o que acontece com baterias, ela não vai variar a corrente. Se não variar a corrente, não vai transformar o sistema magnético em sistema dinâmico. Não vai produzir força eletromotriz induzida, tá? Então, eu preciso ter uma corrente alternada. Ligar transformadores em baterias não permite que ele funcione. Ele só funciona em redes convencionais, em redes alternadas, tá? Galera, bem, eu espero que vocês tenham conseguido entender como que funciona essas relações aí, funcionam, tá? E depois agora é a aplicação, para a gente poder entender como que faz, como que ele funciona, tá? Então eu espero que você tenha entendido. Se você curtiu, vai lá, curte na minha página, manda aquele joinha, faz teu comentário, que eu puder ajudar para você poder alcançar a tão sonhada aprovação. Tamo junto, beleza? Então lembre-se sempre que o Hulk esmaga, que você esmaga no vestibular.